Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso segundo episódio, falando de um assunto muito interessante com o nosso convidado, Fábio Pascoaloto. Olha, a gente tem muito tempo mais para falar sobre tantas dúvidas que a gente trouxe aqui. A gente falou no episódio passado sobre algumas questões de saúde, do porquê que a infertilidade masculina aumenta cada vez mais. E eu acho que agora a gente está na hora de... A gente deixou algumas perguntas sobre as formas de tratamento para isso, né, Maurício? Nem infertilidade, também as disfunções eréteis, né? E você Exato. que não viu o outro episódio, né? Por isso favor, aí. vai lá ali no YouTube, né? Siga a gente, né? Compartilhe esse conhecimento bacana e, né? Agora volta aquela pergunta, né, doutor Fábio, né? A gente ficou lá no último episódio, que né? a gente estava falando de disfunção, né? As diferentes possibilidades de tratamento que a gente viu, comentamos algumas dificuldades, algumas situações que podem levar a essa disfunção erétil, e agora o episódio aqui vamos falar um pouquinho dos diversos tratamentos que tem. E eu queria que tu falasse um pouquinho das possibilidades de tratamento da disfunção erétil. Perfeito. Isso é uma excelente pergunta que todo mundo me pergunta no consultório, né, pessoal? Vem cá, Tico, como é que eu trato? Eu sei, tu descobriste, tem alteração, como é que eu trato? Então, vamos lá. Se o paciente... Em primeiro lugar, a gente já começa já na investigação com uma terapia mais invasiva, já dando medicamento via oral para ele usar. Bom, não funcionou. Porque se funcionou com medicamento, esses medicamentos tradicionais, o sildenafil, o tadalafil... não tem o porquê eu estar mudando o jogo muitas vezes, já que está funcionando, não tem porquê, e o paciente está bem contente, porque ele atingiu o objetivo dele. Bom, não atingiu o objetivo, não tem uma testosterona baixa, a gente não está repondo testosterona, e eu preciso dar um jeito nessa história e a ereção está de má qualidade, ou seja, usou o medicamento e não funcionou. O que a gente pode fazer nesses casos? Em primeiro lugar, cada vez mais se faz terapias alternativas antes do padrão ouro de tratamento, que é aquele padrão que eu sei que vai funcionar, que é a prótese peniana, que não tem erro. Mas antes disso, será que eu tenho que colocar uma prótese direto? Se eu usei o remédio e não funcionou, será que eu preciso colocar? Evidentemente que não, a não ser que não tenha dado nada de sucesso. Mas a gente tem várias formas de tratamento que a gente pode utilizar, algumas com resultados melhores, outras com resultados não tão bons, mas são formas de alternativa de tratamento antes de partir para um tratamento definitivo, que é a prótese peniana. Em primeiro lugar, o que a gente pode usar? A gente pode fazer bombas de choque. O que é isso? Existe um equipamento que ele faz, por via pneumática, traumatismos a nível do corpo cavernoso, e isso faz com que aconteça o quê? Desculpa. Isso acontece que começa a liberar fatores de crescimento vascular dentro dos corpos cavernosos, que é aquele tecido que se enche de sangue. Com isso, faz com que, como se fosse uma espécie de estímulo às células tronco a produzirem mais células que facilita a entrada de sangue. É como se fosse uma terapia regenerativa, não é 100% dos resultados que nós vamos ter, mas muitos pacientes é o que é necessário. E muitos pacientes, não querendo uma terapia mais definitiva como a prótese peniana, pode-se utilizar esse tipo de terapia com resultados muito bons. Estatisticamente, nós vamos ter resultados superiores a 70% dentro de 6 meses. A gente faz terapias por 3 semanas, 2 vezes por semana, e na terceira semana já começa um bom resultado, já começa a ver um resultado diferente. Além disso, a gente sabe que muitos desses pacientes, com o passar do tempo, as causas pelas quais está acontecendo a disfunção erétil continua. E mesmo assim, mais de 50% com aquela terapia de choque, de bomba de choque, que é a terapia pneumática, é muito semelhante àquela terapia que a gente fazia para quebrar pedra. Né? Então, tu faz no pênis, estimulando o crescimento de células que vão facilitar, então, a melhora da ereção. Muito bem. Em até 50% dos pacientes, em 5 anos vai estar funcionando. Ou seja, é uma terapia bastante alternativa e bastante agradável e funciona muito bem. Bom, o paciente não quer esse tipo de terapia. O que pode ser feito? Pode-se também usar concentrado de plaquetas. Esses concentrados de plaquetas, como é que se faz? Se retira sangue do paciente, se faz uma espécie de centrifugação, onde a gente pega basicamente plaquetas e que tem um pouco de célula-tronco para colocar dentro do pênis. E aquilo estimula a regeneração celular, melhorando ou potencializando essa melhora, e muitas vezes, junto com os medicamentos de oral, faz com que exista uma melhora da ereção peniana. De novo,
Não é em todos os pacientes que vai funcionar, vamos deixar bem claro, mas é uma terapia muito atraente para esses pacientes que não desejam colocar prótese peniana. Terceira alternativa que é muito utilizada, assim, que é a injeção intracavernosa de medicamento. Tu podes, antes da relação sexual, colocar uma injeção no pênis para ter ereção peniana. Ou seja, tu ultrapassa todos esses efeitos do nervo, digamos, o paciente fez cirurgia de câncer de próstata, não tem mais o nervo, coloca a injeção dentro do corpo cavernoso e aí tem uma ereção peniana. Por outro lado, ela tem um efeito colateral, dor. Então, muitos desses pacientes não gostam porque dói essa injeção, porque o medicamento que a gente usa é uma associação de 3 medicamentos, e um deles chama-se prostaglandina. E um dos medicamentos que a gente utiliza para dor é inibidor da prostaglandina, ou seja, eu estou colocando a dor no pênis, não só pela injeção, mas pelo medicamento. Bom, ele também tem um outro efeito colateral bastante importante. Segundo, que é fibrose, cicatriz dentro do corpo cavernoso. Então, estatisticamente, mais de 70% dos pacientes, com o passar do tempo, param de utilizar esse tipo de alternativa porque causou fibrose, cicatriz, e aí não vai estar funcionando mais. Bom, fizemos então a terapia com concentrado de plaquetas, ou então fizemos com ondas de choque, ou então fizemos a intracavernosa com medicamento e nada disso funcionou, ou não teve um efeito que se gostaria de utilizar. Aí sim vem aquela terapia que é deixada para a última instância, mas em alguns casos a gente já coloca antes porque a gente vê que nada está funcionando, dependendo da idade do paciente. Às vezes, esses dias, eu coloquei uma prótese peniana no paciente que eu já tinha feito de tudo. Mandei para o terapeuta sexual, medicamento via oral, fiz tudo que tinha para fazer. Ele disse, Fábio, eu coloco uma prótese peniana e ele está show de bola, contente porque a gente colocou uma prótese peniana nele. Então, a prótese peniana ainda é terapia padrão. E existem 2 tipos de prótese. A mais colocada é essa aqui. Não sei se o pessoal consegue ver aqui. A mais colocada é essa aqui, que é a semi-rígida, que vocês veem que eu consigo malhar. Eu consigo colocar ela da maneira que eu quero colocar. Então, o paciente, a gente coloca 2 desses cilindros, um em cada corpo cavernoso, tá? E um em cada corpo cavernoso, então eu coloco essa prótese peniana. Aí, o que acontece? Na hora que eu quero ter ereção, digamos, eu deixo de lado. Na hora que eu quero ter ereção, eu só boto para frente. É claro que nós temos 2 cilindros. A gente tem 2 corpos cavernosos, então é como se eu tivesse 2 dessas aqui. E aí eu coloco para frente e aí eu tenho a penetração e tenho a relação sexual. Não esqueçam que isso aqui é para um mecanismo simplesmente mecânico, é para ter ereção, porque o orgasmo é central, é a cabeça que dá o orgasmo. Não é a ereção peniana. Geralmente ela vem associada, mas nesse caso eu só preciso que tenha uma ereção peniana. Então eu tenho aqui essa prótese, eu deixo ela de lado, na hora que eu quero ter relação sexual, eu deixo ela para frente. Evidentemente, o cara vai para a praia, se ele tiver de sunga, bom, vai se ver que ele tem um volume ali no pênis, né? Mas muitas vezes usa um calção maior na praia e ninguém fica sabendo que ele está com uma prótese peniana. Essa prótese é a prótese mais utilizada, traz resultados fantásticos e a gente utiliza de acordo com o tamanho do pênis. Não pense que é todo mundo que vai ficar com esse tamanho de pênis, pelo amor de Deus, né? Porque senão aqui o Celso já queria botar uma nele para ter esse tamanho, então não é isso aí. O Paulinho que está lá atrás, ele já pensou, eu quero 2 dessas para mim. Então não, né? Mas assim, a gente utiliza de acordo com o tamanho. Tu tem que medir o tamanho do pênis e tu vai se colocar de acordo com o tamanho do pênis do paciente, evidentemente. Então tem esses expansores aqui, que a gente coloca, extensores, na verdade, é o nome. Então, tu seccionas de acordo com o tamanho e aí depois tu colocas essa parte para ficar mais fácil para colocar no corpo cavernoso, para não ficar cutucando e incomodando. Porque tem uma parte que vai direto no osso e tem essa parte aqui e a outra parte que fica na glande, na ponta da glande. Tá? Então, essa é uma prótese que sempre fica rígida, é considerada uma prótese maleável ou semi-rígida. E ela é para sempre, é isso? E ela é para sempre. A não ser que frature, acontecer alguma coisa. Normalmente ela dura bastante tempo? 10, 15 anos frouxa. Não, se o cara cuida, se a pessoa cuidar, com certeza, 10, 15 anos. Claro que em alguns pacientes pode ter algumas situações desagradáveis. Eu estou com um paciente que é um cara, gente boníssima, que eu vou recolocar essa prótese. Ele tem diabetes, e aí ele acaba, pelo diabetes, acabou erodindo uma parte e acabou saindo na uretra.
e agora ele não tem ereção boa. Então, eu deixei cicatrizar, o diabetes está controlado e agora a gente vai colocar a prótese peniana. E Fábio, essa prótese é para ter a ereção, para deixar o membro ativo, vamos dizer assim, Rígido. né? Rígido. E a partir daí, a ejaculação é normal. É normal. E Ela não independente, não influencia na Bizzy, questão... essa é uma grande pergunta, porque todo mundo me pergunta, tá bom, mas e aí, ejaculação muda alguma coisa? Não, a ejaculação geralmente vem junto com o orgasmo, ela é central, é a cabeça do cara que vai fazer. Então, claro, ele operou a próstata por câncer de próstata, ele não tem mais próstata, mais vesícula seminal, ele não vai ter ejaculado. Eu não falei para vocês que 20% do volume, no episódio anterior, 20% é volume do ejaculado é próstata, 70% é vesícula seminal. Se eu tirei a próstata da vesícula seminal, eu não vou ter ejaculado. Mas o orgasmo é central, é a cabeça, ele pode sentir aquela sensação de bem-estar. Eu costumo brincar com os pacientes. Vem cá, tu vai ter aquele trimelique lá. Então, isso aí não vai mudar absolutamente nada. Isso aqui é um mecanismo de ereção. É para ficar o pênis duro. Porque sem ereção, tu não consegue penetrar na vagina da mulher. Então, é um mecanismo de ereção. Basicamente isso. E ela acaba tendo alguma diferença de volume, alguma diferença de percepção no ato sexual para a mulher? Para a mulher. Excelente pergunta também. Na verdade, ela não aumenta o volume. Tu vai se colocar de acordo com o tamanho do corpo cavernoso, tá? Até um dos efeitos que alguns pacientes se queixam, a glande não fica tão dilatada. Então, a prótese semirrígida tem esse efeito. Pode não dilatar a glande, que é a popular cabeça, né? Não pode não dilatar. E aí, talvez tenha o paciente, olha, não ficou não fica tão grande. Mas eu desconheço realmente paciente que tenha queixa. Eu costumo seguir esses pacientes por um bom tempo para saber, olha, tu gostaste, valeu a pena e tal. E pergunto para as parceiras. Eu só tive até hoje uma parceira que não gostou. E aí eu fui conversar com ele e eu vi que o pênis estava bem colocado, a prótese estava bem colocada, estava tudo bem. Eu até pedi para ele, olha, vamos fazer o seguinte, procura um outro colega até para ver o que ele acha, se tem alguma coisa. E aí esse paciente voltou. Ele falou que está muito bem a prótese, o problema não é a prótese, né? Às vezes é a relação com a parceira, né? Que pode ter alguma situação meio desconfortável com alguma coisa e tal, e pronto, é por isso que não está tendo aquela relação. Mas essa é a prótese malhável ou semirrígida. E qual a diferença de outras, qual a indicação que tu indicaria assim, essa é a malhável e existem outros tipos de prótese? Sim. Qual a diferença da possibilidade ou da indicação desse outro tipo, né? Perfeito. Então, eu vou mostrar para vocês a prótese inflável, que é a melhor de todas as próteses. Eu acho que o pessoal consegue ver, né? Vocês conseguem ver 2 cilindros. Esses cilindros vão em cada corpo cavernoso. Aqui na prótese malhável, eu só tenho uma amostra de um cilindro, mas seria uma num corpo cavernoso e outra no outro. Aqui, então, cada uma vai em um cilindro no corpo cavernoso. Vocês veem que tem uma conexão aqui. Essa conexão vai levar até essa bombinha. Essa bombinha aqui fica no escroto, lá no escroto. Então, o paciente fica com 3, digamos assim, 3, não é um testículo, evidentemente, mas 3 volumes do escroto. Os 2 testículos mais esse mais anteriorizado. Então, e aqui nessa região nós temos o reservatório de líquido. Essa é a melhor prótese que existe hoje no mundo. Então, o que acontece? Esse reservatório fica atrás da bexiga. Na hora, vocês veem que está totalmente desinflada. Na hora que o homem quer ter uma ereção, ele aperta essa bombinha aqui, que está no escroto, e o líquido, eu não sei se conseguem ver, o líquido começa a sair lá de trás e começa a inflar essa próstata, essa prótese peniana. Vocês veem que está dilatando. Olha só como está dilatado agora. Ela dilata e agora esse líquido está aqui inflado, ou seja, tem uma ereção peniana. Tive a relação sexual, tive o orgasmo, a paciente sentiu bem, o parceiro também, a parceira também. O que se faz? Tem uma válvula nessa região aqui, junto daquela bombinha. A gente aperta a válvula aqui e eu pego o pênis e eu simplesmente acabo dobrando um pouco o pênis. E aí o líquido, o que ele faz? Ele sai do corpo cavernoso, que está dentro desses cilindros, e vem para cá. O líquido está aqui agora. Vocês veem que aqui não tem mais rigidez nenhuma. Então, ele, além de ganhar rigidez, ele ganha volume. Ele ganha volume e ele aumenta. Essa prótese pode aumentar um pouquinho o tamanho do pênis. Pelo amor de Deus, não sai com aquela ideia. Vou aumentar o meu pênis, então vou usar uma prótese peniana. Não é isso. Mas a gente consegue ganhar um pouquinho de crescimento, de comprimento
Pode-se até ganhar em alguns casos, tá? Muitas vezes o paciente tem uma doença de Peyronie, que é uma placa, que aí a gente consegue, então, quebrar essa placa no pênis, que está causando uma curvatura, e aí a gente consegue colocar a prótese, a gente consegue aumentar ainda um pouquinho o tamanho do pênis. Mas não é um aumento também de 4, 5 centímetros, não é assim que funciona. É aumentar um pouquinho, que às vezes é a percepção do paciente, é uma coisa interessante, né? Mas essa é a melhor prótese. Bom, tu me perguntaste, quando é que eu indico essa prótese ou quando eu indico essa prótese? Essa prótese aqui, ela tem uma grande vantagem. O custo é muito inferior. Né? Então, essa é a grande vantagem desse tipo de prótese. Então, tu colocas essa prótese e o paciente tem uma ereção de boa qualidade, ele consegue namorar sem problema nenhum, mas tem esse inconveniente, que às vezes ela está sempre dessa maneira, tu consegue malhar, colocar de um lado, coloca do outro, mas sempre tem ereção peniana. E para alguns pacientes isso aí pode se transformar em algo constrangedor. Não acontece na maioria das vezes que eles conseguem esconder. Eu nunca tive nenhum problema nenhum paciente que se queixou disso aí, né? Mas para algumas pessoas pode não ser uma coisa confortável. Mas essa aqui é a melhor prótese que tem. Por quê? Porque simplesmente quando tu não quer ter ereção, não está aparecendo. Ninguém sabe que tu colocou uma prótese. Ninguém, nem a parceira. Daqui a pouco ele saiu com uma namorada, uma pessoa nova, não quer mostrar, ninguém sabe que ele está. Aí ele vai no banheiro, ele infla ali naquela região do escroto, que é uma bolinha, vai lá e infla e ponto final e tem ereção peniana. Então, ela tem essa grande vantagem, porque ela é muito mais fisiológica, muito mais natural. Então, o grau de naturalidade com essa prótese aqui inflável é muito superior a essa prótese. Por outro lado, o custo ela é bem maior, né? Então, assim, essa prótese tem um investimento bastante grande. E ela tem algum problema, por exemplo, como ela é uma bexiga de líquido, vamos pensar assim, de ter algum furar ou isso aí ter algum problema a longo prazo que tem que substituir? Qual a durabilidade de uma e de outra prótese? Excelente. A durabilidade dessa prótese aqui é no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos, tá? Funciona muito bem. Ela tem um cilindro de aço, fios de aço aqui dentro, e que dão essa rigidez maior. Evidentemente que toda prótese peniana, a gente tem que cuidar, né? Então, tem que cuidar como é que vai manejar, tem que cuidar esse tipo de coisa, né? Para evitar ter problemas. Essa prótese aqui é inflável, tem uma grande vantagem. Isso está mudando, mas era garantia vitalícia, né? Estragou, a pessoa as fábricas, não, o fabricante, ele repunha essa prótese, né, para colocar novamente, porque isso pode acontecer. Qualquer prótese é passível de falhas. Isso está mudando um pouquinho, porque eles estão tentando ver como é que faz para diminuir o valor dessa prótese, para que, caso dê algum problema, o paciente utilize novamente, para não ser um start muito elevado, né? Porque ela tem um custo elevado. E parece que a cirurgia para fazer uma ou outra é diferente. Talvez tenha uma cirurgia maior para colocar uma prótese assim. Como é que é a diferença? Sem dúvida nenhuma. Nessa cirurgia, nós abrimos o corpo cavernoso do pênis, nós abrimos o pênis, mais ou menos uma incisão de 6 centímetros, se abre cada corpo cavernoso, se dilata os corpos cavernosos, se mede o tamanho da prótese e se coloca lá. É uma cirurgia de 1 hora e pouco. Não mais que isso. Essa cirurgia aqui não. É uma cirurgia que esse reservatório fica atrás da bexiga. Então, eu tenho que entrar via escrotal com um aparelhinho para colocar atrás o reservatório da bexiga. Essa região fica no escroto, então eu tenho que fazer uma incisão que ele fica no escroto de uma maneira que, caso eu queira apertar, caso não, eu vou querer apertar para ter ereção peniana, eu tenho fácil acesso. Se eu tiver colocado mais posterior, mais lá para trás, eu não vou conseguir mexer nela. Então, eu coloco mais anteriorizado para ter fácil acesso. E aqui também, novamente, vão nos corpos cavernosos essas estruturas, esses cilindros. Existem todos esses, digamos, cabos assim, né? Que mangueiras que vão ser anexadas, vão ser conectadas no corpo cavernoso, junto com essa região do cilindro, junto com essa região da bomba, junto com essa região do reservatório. Ela é passível de ter erros, de estragar e tal. Então, esses conectores aqui é que a gente abre e fecha, não sei se conseguem ver aqui, são esses conectores que a gente abre e fecha. Não pode deixar ar aqui dentro, porque senão o risco de infectar é maior, então tem que deixar tudo conectado para sempre ter líquido aqui para evitar a formação de ar aqui dentro. Mas é uma prótese fantástica. Essa prótese aqui ela é algo inacreditável da maneira, a qualidade que os pacientes vêm no consultório dizendo, Fábio, eu estou vivendo no céu. É outra realidade. Eu tenho uma ereção de excelente qualidade, estou me sentindo bem e eu estou contente com essa prótese peniana, né? De novo, é a última instância que a gente vai.
Ou a não ser que o paciente, chega, Fábio, eu quero algo porque estou cansado. Né? Às vezes o cara cansa no meio do caminho, tentou outra alternativa, não funcionou, tentou outra, não funcionou, funcionou pouco, não está contente e tal. Bom, daqui a pouco tu faz coloca uma prótese peniana para ter certeza que está tudo bem. Sempre descartando somente fator emocional, porque daqui a pouco o fator emocional, tu fala com o terapeuta, ele consegue resolver, né? E contraindicações? Tem alguma contraindicação absoluta? Porque, né, vamos imaginar, a pessoa teve um câncer, teve que remover lá a próstata, teve o rompimento do nervo, que tu comentaste até no outro episódio, né? E agora você vai ter que fazer alguma manobra, vamos dizer assim, né? Colocar uma prótese. Existe alguma contraindicação de prótese e aí inviabiliza essa situação? É uma excelente pergunta, Maurício. Assim, nós não temos uma contraindicação absoluta. O que é absoluta? Não tem o que fazer. Né? Nós temos contraindicações relativas. Por exemplo, paciente que toma anticoagulante e que necessita. Né? Pacientes que têm problemas cardíacos, daqui a pouco eu vou aumentar, digamos assim, o exercício dele numa relação sexual, daqui a pouco pode me dar um problema, que essa foi a ideia do sildenafil, né? Essa ideia, o sildenafil, quando surgiu, as pessoas diziam que o sildenafil matava, que o Viagra matava. Não, o camarada estava sedentário, ia namorar, qualquer coisa, já o coraçãozinho velho já não ia para frente e dava problema, né? Então, assim, a gente tem que respeitar a condição de saúde do paciente, né? Se tem alguma coisa que o cardiologista ou então que o anestesista diz, olha, está contraindicado por problemas cardiológicos, alguma coisa, essa é uma contraindicação do paciente. Caso contrário, o paciente fez uma cirurgia de câncer de próstata. Eu sei que, se fez uma cirurgia pélvica, vai ser mais difícil de colocar o reservatório. Eu já tenho que estar preparado para isso, para ser um grau de dificuldade maior. Não que impeça, porque tu achas maneiras de colocar o reservatório. Uma vez eu estava colocando da maneira como geralmente eu coloco, via escrotal, não consegui, fiz uma incisão na região da virilha, um pouco mais em cima, e coloquei por ali o reservatório, porque tinha fibrose ali, eu não estava conseguindo passar pela própria cirurgia. Mas são contraindicações relativas, né? Evidentemente que essa prótese é mais tranquila de colocar. E Fábio, está indicado, o pessoal está todo preparado, como é que é o momento cirúrgico, né? Porque é uma mudança drástica, imagino, na vida do homem. E quanto tempo ele tem que ficar vamos dizer assim, de resguardo para que ele depois possa ver se a prótese funcionou, né? Não, Maurício, tu tá falando uma grande verdade, né? Porque o camarada coloca e diz, hoje, acabou. Eu já vou testar isso aqui. Quando é que eu vou sair do hospital? Eu tô há 2 anos, 3 anos sem namorar, agora o negócio está funcionando, é hoje mesmo. Já liga para a esposa, estamos saindo do hospital, vamos parar no motel e vamos fazer a festa. Não é assim, né? Tem que deixar cicatrizar, né, Maurício? Então, assim, eu sempre peço, independente da prótese, essa prótese eu já deixo inflada ela por um tempo, para quê? Para dilatar o corpo cavernoso. Eu coloco, já deixo inflada, e aqui eu deixo desinflada. Mas depois com o tempo eu tenho que inflar e desinflar. Inflar e desinflar. Por quê? Porque senão vai fibrosando a região, né? Então, eu tenho que criar um espaço. Tu imagina que isso aqui vai atrás da bexiga, esse reservatório, eu tenho que criar um espaço para ele. E se eu deixar sem água aqui dentro, sem líquido, ele desinflado, daqui a pouquinho esse espaço fecha para cicatrização. Então, eu tenho que abrir e fechar. Nos primeiros 15 dias, 20, eu sempre deixo ela inflada, essa prótese, né? Ereção peniana plena. Por quê? Porque eu quero infle aquela região do corpo cavernoso. Depois, com o passar do tempo, inflo, desinflo, peço para o paciente fazer uma vez por dia isso. Inflar, deixar no outro dia, desinfla e tal. 40 dias depois, eu já peço para o paciente para testar a primeira vez, tá? Com cuidado, não pede para a esposa pular do armário em cima dele, né? Mas com cuidado para ter a relação sexual. Essa prótese, eu peço 30 dias, tá? 30 dias, espera, deixa, cicatrizou, está tudo bem, tira os pontos, está tudo certo, explica para ele como é que funciona e pronto. Aí ele já pode utilizar 30 dias depois. Outras coisas que a gente escuta o pessoal falar, né? Que há uma possibilidade de aumentar também a espessura do pênis, né? Eu acho que existem, como a gente falou, né? A gente não vai aumentar com essas próteses, que se parecia, né? Que a gente vai colocar alguma coisa no corpo cavernoso e vai ficar maior, né? Quais as técnicas que se tem para a gente aumentar a espessura, né? Eu sei que é uma técnica que se tem hoje em dia e para quem que a gente indica isso? Não, perfeito, excelente pergunta, porque hoje existe a estética peniana, né? Então, o que acontece? Cada vez mais, eu costumo brincar, os homens gostam de ir no futebol, não pelo futebol, é pelo chuveiro, depois que ele vai ver o tamanho do pênis do cara do lado, né? Mas assim, cada vez mais, e o homem tem isso, né, Celso e Bizi, assim, o homem tem aquela necessidade de ter um pênis grande, ele quer mostrar isso, parece que mostra virilidade.
Muitas vezes, para a mulher, tanto faz o tamanho do pênis, desde que ele realmente seja uma pessoa Dê carinhosa atenção. e dê atenção e tenha uma relação de boa qualidade para ela. Mas existe essa necessidade dos homens, isso é normal, isso é natural, faz parte da raça humana. Hoje em dia, tem produtos que nós conseguimos colocar em determinada região do pênis, fica dentro do pênis, tem que fazer uma anestesia, e aí tu colocas algumas agulhas com ácido hialurônico. E esse ácido hialurônico, ele molda o pênis para engrossar o pênis. Até porque o que dá prazer numa mulher é o diâmetro do pênis, não é o comprimento do pênis. A não ser que o paciente tenha um pênis de 4 centímetros. Mas, caso contrário, não é o tamanho do pênis, mas é o engrossamento peniano. Então, muitas vezes, os homens acabam optando por fazer isso. Quer ter um pênis um pouco mais grosso, a gente consegue isso fazendo uma anestesia local e depois colocando ácido hialurônico entre as camadas do pênis para que distenda, e aí a gente modela para que o pênis fique de boa qualidade. Isso é o engrossamento peniano. O engrossamento peniano, uma técnica de engrossamento peniano, ela vai durar... Desculpa, os produtos duram mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos no máximo, não chega às vezes 2 anos. Ou seja, tem que repetir, porque ele é absorvido. Tá? Então, depois de 1 ano e meio, já se pensa em fazer novamente um engrossamento peniano. Bom, existem técnicas para tentar aumentar o tamanho do pênis. Mas vocês não pensem que vai aumentar 4, 5 centímetros, porque não existe isso. Então, a gente consegue o que fazer? Ir no ligamento infundibular, consegue seccionar, a gente consegue fazer uma postectomia, retirar aquela pele, aparentemente parece que ele cresce, ele fica um pouco maior. A gente consegue fazer uma escrotoplastia. O que é? Conseguir separar um pouco mais o escroto do pênis, então aparentemente esse pênis aumentou e dá aquela sensação para o homem de que ele aumentou o tamanho do pênis, mas o tamanho, o crescimento é muito pequeno, mas ele acaba tendo aquela sensação, que é uma coisa importante, porque isso a gente está falando sobre autoestima. Quando a gente fala sobre crescimento do pênis, aumento peniano, engrossamento peniano, muitas vezes está mais relacionado com autoestima do que outra coisa. Mas, Celso, hoje mesmo chegou um paciente no consultório querendo aumentar o tamanho do pênis e engrossar. Eu olhei para o pênis dele e disse, cara, me desculpa, não vejo necessidade. Não vejo, acho que realmente não tem indicação para isso. Né? A indicação é principalmente naqueles casos que tu vê, diz, poxa vida, pode ser um pouco melhor, podemos aumentar um pouquinho mais, ele vai sentir um pouco de mais satisfação, ou então quando a gente vê, é um pênis bem pequeno, vamos tentar ver o que ele pode fazer para melhorar a autoestima dele. Mas se muitas vezes o pênis é de boa qualidade, pessoal, eu acho que a gente tem que ter bom senso nas indicações de qualquer coisa na vida. Então, é questão de tu falar para ele, olha, não vejo sentido. A mesma coisa que no cirurgião plástico, a pessoa tem um corpo muito bem definido, está excelente e quer fazer uma cirurgia plástica do quê? Tu quer fazer o quê aqui? Né? Então, é questão, às vezes, de conversar até para a pessoa se dar conta que não precisa. Mas tem suas indicações precisas. Né? Quando tu vê um pênis pequeno, muito fino, com certeza, um diâmetro pequeno, o paciente vai se beneficiar muito. A autoestima dele vai melhorar muito. Ele, sim, vai poder ir jogar futebol e vai poder mostrar ali, vai dizer, não, pera um pouquinho, eu estou tranquilo, eu estou muito bem, vou sair com uma menina, eu quero ter um pênis de boa qualidade, para ela também dizer, não, pera um pouquinho, estou saindo com um cara bacana. O engrossamento e o crescimento e as técnicas de aumento peniano estão relacionados diretamente com a autoestima. Essa é a grande verdade. E quando que tu envolve a parceira ou parceiro dessa pessoa na decisão do tratamento, né? Porque excelente aumentar a espessura, aumentar a técnica de ereção, né? Quando que tu envolve? Porque o psicológico pode estar debilitado, a relação pode estar abalada por causa que, de repente, o homem não consegue desenvolver a sua masculinidade, vamos imaginar assim, né? E quando que tu traz para o consultório a parceira? Eu fico muito contente quando a parceira vai junto. Eu acho fantástico, porque ela está junto do processo. Ela está concordando na hora que ela vem falar. Mas já aconteceram fatos inusitados para mim, de receber ligações. Eu me lembro que tinha um paciente que eu tinha marcado cirurgia de aumento peniano, a parceira nunca tinha ido, tinha marcado tudo certo, ela me liga no dia anterior, porque o senhor vai estragar a minha vida. Não faça isso. O senhor vai... Mas como assim? Não, eu não quero mais ter relação sexual. Ela já tinha mais de 70, ele também. E aí, por quê? Porque muitas vezes a parceira não está tão interessada e estava bem para ela. Mas para o homem, não. Porque para o homem, ereção peniana está relacionado com qualidade de vida e com autoestima. Então, assim, sempre quando vem a parceira junto, é muito melhor,
Porque tu consegue conversar, tu consegue ver, às vezes tu consegue decidir algumas coisas juntos e até conversar e dizer, olha, talvez não tenha indicação nesse sentido aqui de fazer alguma coisa. Eu acho fantástico. Sempre que pode, eu peço para vir, sem dúvida nenhuma. Vai fazer um engraçamento peniano, eu peço para ir num terapeuta sexual também para ver. Vem cá, é isso que tu quer? Tu está precisando, mas é isso. Tu sabe de todos os riscos, é isso que tu quer mesmo? Então tá, vamos fazer. Eu acho muito melhor tu ter uma equipe multidisciplinar que consiga também olhar o lado dos dois, porque só o olhado do homem, o homem olha e diz, não, eu quero aumentar. É o desejo de todo mundo ter um pênis maior, mais grosso, é o desejo. Só que às vezes não é necessário. E às vezes a gente precisa que o paciente veja isso, que talvez não seja necessário naquela situação. Então, sempre quando vem a parceira junto, eu acho muito melhor. Para onde vai essa evolução hoje, né? A gente tem estudos das questões medicamentosas, o que a gente tem de novidade nesses estudos, se tem alguma coisa que não tenha menos efeitos colaterais, e das questões das próprias próteses, assim, existe alguma coisa que a gente vê daqui para frente que pode melhorar, ou que estão desenvolvendo alguma coisa nesse sentido? Medicamento via oral, não existe nada de novo que tenha surgido para tentar melhorar os resultados que nós temos hoje com os medicamentos Tanto que vigentes. não foi tanta diferença, né, nesses últimos anos. Tu falasse na década de 90 aí para cá, pouca coisa teve de um ou outro medicamento que e entrou muito e parecido, saiu, né? e que entrou e saiu. O resto são cópias, né? Nós são nomes comerciais diferentes, né? Então, na verdade, o medicamento, o inibidor da fosfodiesterase tipo 5 foi um sucesso tão grande que realmente inibiu qualquer outro tipo de forma de tratamento. Com relação a terapias, essas terapias que eu falei anteriormente, de injeção de plasma, talvez no futuro a gente vai usar célula-tronco somente, talvez enxertos biológicos nessa situação para tentar melhorar essa qualidade da ereção peniana. Às vezes usar alguns estimuladores de colônias de leucócitos ali dentro, fatores vasculares para tentar melhorar a qualidade da ereção. Eu acho que a medicina vai para esse lado. Com relação à prótese, eu não vou dar spoiler de coisas novas que a gente está fazendo aqui na nossa universidade, mas coisa bacana vai surgir sobre prótese peniana, modelos diferentes, no sentido de ser mais prático, com menos efeitos. Porque, queira ou não queira, essa bombinha fica no escroto, ela pode machucar um pouco a pele. Então, hoje está se desenvolvendo um modelo um pouco diferente para que não tenha tanta erosão, digamos assim, da pele, machucar, causa queimadura, é um pouquinho chato isso aqui, se a pessoa está usando muitas vezes, muito seguida essa prótese. Então, eu acho que vai ir por esse lado, novos modelos de próteses, talvez com algum lado mais relacionado com informática nessas próteses. Eu não vou de novo dar um spoiler, porque senão daqui a pouco a gente não consegue sair do papel e nem patentear o produto ainda, mas coisas novas vão surgir nesse sentido, sem dúvida nenhuma. E a gente tem novas tecnologias que tu comentaste agora, né? Falaste de medicamento, falando de terapias, né? Mas a questão das próteses, elas basicamente a função delas é inflar e deixar rígido, né? Não tem outras possibilidades, outras vias, né? Você falaste de infiltrar alguma medicação e inflar, que daí gera dor. Existe outro caminho que tu vê, assim, que tu tem alguma ideia? O que a gente sabe, o que a gente vê, o que a fisiologia mostra, o que os estudos mostram, é que a gente está chegando num ponto que é baseado em célula-tronco, né? Se a gente conseguir estimular essas células-tronco do corpo cavernoso a terem melhor resultado, e por isso o concentrado de plaquetas está nesse sentido, para tu liberar mais produtos que vão estimular a célula-tronco, eu acho que é mais por aí que a gente vai ter um futuro, como se fosse uma terapia do rejuvenescimento peniano. Eu acho que é por aí que a gente vai trabalhar com o passar do tempo, que eu acho que foi muito bem falado, tanto nesse episódio no episódio anterior. A população está envelhecendo. Cada vez mais a gente está envelhecendo, porém, vamos ser bem realistas. Eu tenho 54. Um homem de 54 anos, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, ele já estava em fase final de carreira. Camarada hoje com 60 anos, ele está começando a vida. Ou ele casou de novo, ou ele quer filho, ou ele está querendo ter uma qualidade de vida, quer ter uma ereção peniana de boa qualidade. Então, cada vez mais os homens estão vivendo mais tempo. E todos os fatores decorrentes da vida moderna, estresse, poluição atmosférica, tudo isso vai atrapalhar a qualidade de vida e a qualidade da ereção peniana também. Então, a gente vai ter um controle melhor. Eu acho que cada vez mais vão ser estimulados as pessoas a irem para a academia, diminuir a obesidade, diminuir o sedentarismo. Isso faz com que o pênis também é um órgão celular.
Não esqueça que o oxigênio é importante tanto para aquela célula cardíaca, como para a célula nervosa, quanto para a célula peniana, quanto para o testículo. Então, assim, é fundamental isso aí. Se tu melhora a oxigenação, tu vai ter mais rejuvenescimento celular. Então, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, com muitos efeitos, infelizmente, desse envelhecimento, coisa que a gente não estava acostumado. Eu sempre brinco, mas cirurgia de câncer de próstata, quando eu estudei na residência médica, o que era? A gente acompanhava e perguntava, tá bom, com que idade morreu teu pai? Por quê? Porque a gente pensava, se ele morreu 15 anos mais tarde, porque a gente pensa o seguinte, tu vai fazer uma cirurgia de próstata, para a gente ter um resultado bom, que a gente diga, realmente eu vou optar por essa terapia, tem que demorar 15 anos. Ou seja, se ele diz assim, ele chega no consultório, eu estou com 73 anos de idade. Meu pai morreu com 80 anos. Tu olha para ele, tu vê que ele tem problema de vascular, diabetes. Até que ponto vale a pena fazer uma cirurgia de câncer de próstata se os argumentos que favorecem a cirurgia são 15 anos depois? Agora as pessoas estão vivendo mais. Então, esses dias eu peguei um paciente no consultório que ele foi 85 anos de idade, tu olha para ele, tu diz que ele tem uns 60. E o cara super bem, ativo, fazendo exercício. Como é que eu vou dizer, não vai operar essa cirurgia, não vai fazer a cirurgia de câncer de próstata, porque tu vai morrer em 15 anos. Isso acabou. Isso mudou, as pessoas estão vivendo mais, estão se cuidando mais. E o pênis entra nessa jogada também. Então, todos os fatores de risco para ter alteração também na vida da pessoa, no pênis também vão ser. Só que o camarada de 80 hoje, ele quer ter relação sexual. Ele está bem, ele está magro, ele está indo para a academia, ele está vendo um monte de guria, a esposa dele está se cuidando, ele olha para a esposa e diz, eu tenho vontade de namorar, e aí, vamos dizer para esse cara, não vai fazer nada? Essas terapias de rejuvenescimento peniano, elas estão por aí, não só de plástica, de engrossamento e tal, mas essas terapias estão vindo cada vez com mais força. Bom, se nada disso funciona, nós temos essas belezinhas aqui para resolver o problema. Bota uma prótese peniana inflável, bota malhável, tem resultados maravilhosos. E os pacientes saem muito contentes. Por quê? Porque agora eles têm qualidade de vida. A gente não pode esquecer disso aí que eu sempre falo. A ereção peniana, a relação sexual para o homem é extremamente importante. Para a mulher também é, mas para o homem mostra um ar de virilidade, ele se sente bem. Né? O homem, para querer ter uma relação sexual, não basta muito, é olhar a esposa, às vezes ela está cansada, não está maquiada, mas para ele está tudo bem, ele está querendo. A mulher, para querer ter relação sexual, ela tem que ser uma leoa. Ela olha no espelho e diz, nossa, como eu estou bonita, como o dia foi bom, como meu parceiro me tratou bem, agora eu vou namorar. O homem não, o homem ele já é um leão de cara, assim, tudo bem, não está tudo certo. Depois ele vira um machão, ele se sente bem. Então, a relação sexual é vista de uma maneira diferente. Para o homem é algo muito vital. Ele já nasce com testosterona. Essa testosterona acaba favorecendo ele ter mais desejo sexual e querendo ter mais relação sexual. Isso é totalmente normal, né? É fisiológico isso. A gente está falando de fisiologia, né? O homem tem mais desejo e, para ele, a virilidade é algo extremamente importante. Tanto é que no passado eu tive mais de um paciente que chegava para mim, Fábio, eu vou operar a próstata, eu posso ficar com impotência, com disfunção erétil? Eu não quero operar. E tu dizia, não, pelo amor de Deus, tu está com câncer, meu amigo. Não, mas eu vou ter problema de ereção peniana. Cara, é câncer ou morte? O que tu quer? Câncer, morte ou ereção peniana? O que tu prefere? E alguns diziam, não, deixa quieto então, ao menos eu quero ter ereção. Pelo amor de Deus, para vocês verem quão é importante para o homem a ereção peniana. E aí tu tem que convencer para ele para operar o câncer, para viver. É inacreditável. Hoje já não tem tanto mais isso, porque as pessoas viram que os resultados com a cirurgia são fantásticos e muitas vezes a pessoa não fica com disfunção erétil. Então, cada vez mais existe uma mudança de mentalidade em direção da qualidade de vida. E o pênis é qualidade de vida. Ereção claro, peniana o fato de fazer atividade física, se cuidar, a sua saúde e tal, o que a gente fala aqui no Pode Parla, né, doutor Celso? Que é ter aí saúde física para poder ter uma saúde psicológica e, a partir daí, fazer, né, desenvolver o seu melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Seja numa relação, seja, né, numa saúde como ser, né, e daí poder desenvolver todo o que a pessoa tem, né, de melhor para passar para a companheira também, né? E isso é tão importante que vocês estão falando, que existem estudos muito claros hoje, pacientes, por exemplo, com câncer de próstata. Na hora que eles fazem exercício, os resultados dos tratamentos são superiores. Vai fazer quimioterapia. O resultado do tratamento com quimioterapia é superior quando ele faz exercício, quando ele se sente bem. Ou seja,
obesidade, sedentarismo, desculpa a expressão, obesidade é uma doença. O Covid mostrou. Quem é que morreu de Covid? Uma parcela, né, evidentemente. Quem era mais obeso. Tinha mais interleucinas. O obeso é um ser inflamatório, a gente não deve ser. O corpo é feito para se mexer, tem que fazer. E isso diminui a incidência de câncer, isso diminui a incidência de efeitos colaterais dos tratamentos quimioterápicos, caso necessário, e isso aumenta a recuperação mais rápida, melhora muito mais rápido a recuperação. Ou seja, quando é que tu perde fazendo exercício sendo magro? Nunca! Nunca perde, só ganha. Uma situação tu ganha, tu ganha. Por isso que tem que ser encarado o exercício físico como disciplina militar, tem que fazer. Ah, eu não estou afim. Meu amigo, tem tanta coisa que tu não está afim que tu faz, então vai fazer o exercício 3 vezes por semana. E vai, né? Pelo amor de Deus, não é tanta coisa, não é 30, 40 minutos, 3 vezes por semana, mais no fim de semana, tu tem mais um pouquinho de tempo, faz mais um pouquinho. Tchê, qual é o problema? Qual é a dificuldade? As pessoas têm que se dar conta disso. E as pessoas estão se dando conta, tanto é que a quantidade de academias que a gente vê, cada vez mais academias, mais pessoas indo cuidando do corpo, não é só estético, isso é saúde, isso é qualidade de vida. A gente tem que pensar nisso. Ou tu quer ficar uma pessoa de 80 anos e não consegue se levantar da cadeira, porque tu não tem força muscular. Ou tu quer, já aos 60 anos, 50 anos, começar a te preparar para o envelhecimento. Muita gente não gosta de musculação, né, Celso? O Celso é proprietário da Encore, muita gente não gosta de musculação. Mas, pera um pouquinho. O que é mais importante? Exercício aeróbico ou anaeróbico? Musculação ou aeróbico? Musculação. Porque qualidade de vida está relacionada com musculação. E quando tu faz musculação, tu também emagrece. É simples. É fácil. O que dá vida, sobrevida a uma pessoa? Quantidade de músculo na coxa. Quanto mais músculo na coxa tu tiver, isso mostra qualidade, isso mostra sobrevida do paciente. Se tu não tem musculatura na coxa, tu começa a ter dificuldade para levantar da cadeira. Então, tem que começar o exercício desde cedo. E essa cultura do exercício cada vez está melhorando. A gente mudou um pouco da nossa parte da ereção peniana, não está para a qualidade de vida, mas é assim. Tem uma relação bem tudo positiva, né? Tu falaste prontamente aqui que a pessoa que faz a atividade física, que tem cuidados com saúde, diminui diabetes, hipertensão, tudo isso são fatores que vão ajudar na sua virilidade, né? No seu físico e, inclusive, na questão erétil. Né? E, sem dúvida, e vamos pensar, de novo, 30, 40 minutos, dia sim, dia não, pelo amor de Deus, tia. A gente joga fora esse tempo vendo televisão, vendo propaganda em televisão, fazendo um monte de bobagem. Mexendo no celular. Né? Então, a gente tem que parar para pensar. Então, eu acho muito bom esse programa que vocês têm do Pode Parla, da possibilidade das pessoas que vêm aqui falar sobre saúde, nas diversas áreas que as pessoas trabalham, e principalmente para as pessoas em casa verem, para um pouquinho, não estou fazendo exercício, pô, a pessoa pode estar vendo Pode Parla ali no celular e pode estar numa bicicleta fazendo ao mesmo tempo. Qual é o problema? É verdade. Tu ganha conhecimento e ainda tu faz teu exercício, tu não sai perdendo nada, tia. É verdade. Né? Então, são coisas que as pessoas têm que se dar conta disso. Vamos deixar as redes do doutor Fábio Pascoaloto, o Paulinho depois coloca ali pra gente as redes para quem quiser encontrar, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar ou tem alguma vergonha e tal. Entra em contato, né? A partir das redes sociais tá ali, o Instagram do Dr. Fábio Pascoaloto, né? Pode entrar em contato por ali, às vezes no consultório pode mandar também, mensagem né? direto para o Pode Parla, a gente pode passar para o Dr. Fábio também, né? Eu vejo que para não deixar de falar, né, a evolução dessas próteses aí, eu não sei para onde ela vai, mas eu acho que os pesquisadores isso aí tem que ter um pouquinho de cuidado só para não deixar o controle dessas próteses na mão da esposa. Vamos cuidar com isso. É verdade. Porque senão ela Não, porque imagina só, tia, se hoje já é um problema tal da dor de cabeça, tia. Eu tenho alguns pacientes que chegam no consultório do Dr. Fábio, eu não quero prótese ainda, mas eu estou conseguindo resolver o meu problema junto com medicamentos via oral. Mas eu já compro 2 Tilenol e mais um Viagra. Mas por que 2? Um para mim, porque pode dar dor de cabeça, porque um dos efeitos colaterais desses medicamentos é um pouco de dor de cabeça, e já dou um para minha esposa. Esses dias eu já dei para ela de cara. Ela disse, mas por que tu vai me dar esse remédio? Eu não estou com dor de cabeça. Vai ter daqui a pouco. Quem sabe? Imagina se ela está com o controle imagina a televisão, agora o controle da mão da tua prótese. Aí acabou, não tem mais festa em casa. Fábio, brigadão pela nossa conversa, acho que foi muito legal, bem, né, bacana, muito bacana, né? A gente aprendeu bastante. E aqui. Bastante ilustrativa, dá para entender mais. Eu acho que tinha alguns mitos, né, doutor?
poxa, vou botar uma prótese, como é que vai funcionar, como é que é as dificuldades, as limitações. E aqui você soube, assim, de uma maneira muito simples e muito didática, né, como é a tua carreira, né, como professor, de explicar que eu acho que tem fundamento na indicação, Maurício, né, na olha instalação. só para finalizar isso, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade com vocês dois. É sempre bom estar falando com vocês dois. Mas assim, as mulheres colocam uma prótese de seio de silicone, não sei, né, com fins estéticos. Na grande maioria das vezes, evidentemente, né? Muitas vezes, e também estético. Fez uma cirurgia de câncer de mama, ela quer se sentir melhor autoestima e tal. Aqui eu não tenho só o problema de estética e autoestima, eu tenho de funcionalidade. Ou seja, além disso, eu vou ter uma função, vou ter uma ereção peniana, coisa que não acontece, eu não consigo namorar se eu não tiver pênis com rigidez. Então, aqui não é só estética, é função. Tem uma função, tem um objetivo ainda maior. Olha só que coisa, porque a gente não se dá conta disso, né? A gente só pensa, a mulher vai fazer uma prótese de silicone, ela se sente bem, melhora a autoestima, o marido também vai estar gostando dela, ele se sente melhor, ele acha mais bonita a parceira se sente bem. Mas aqui não é só simplesmente estética para ver o pênis que fica rígido. Não, agora eu posso ter uma relação, eu tenho função, coisa que eu não estava tendo função. Então, ela vai além da estética. Ela entra para a parte da funcionalidade. E isso eu acho fantástico das próteses, né? Com certeza. É isso aí, então. Muito obrigado novamente ali pela parceria, por mais essa conversa. Eu acho que a gente teria mais episódios, quem sabe, mais alguma vez. Por que não, né? Eu acho que tem assunto, né, para a gente conversar, né? E pedir para o pessoal lembrar de curtir, compartilhar esse conhecimento para aquele amigo, quem sabe, né, doutor, que tenha numa conversa, né, de, poxa, estou tendo alguma dificuldade, né, procurar ajuda, né, eu acho que esse é o caminho, né. E muita gente tem essa dificuldade, né, é importante, eu acho que o trabalho que vocês fazem, eu não canso de dizer, ela é muito bom e é bacana porque tu divulgas, né, tu tem a possibilidade de divulgar, então eu acho que é muito bacana isso aí, as pessoas veem, sabem que existe, como é que funciona. Eu também tenho um canal que ele está começando, é muito pequeno, Pode Engravidar, que é o canal lá do Conception também, então, sobre... ótimo. Mas lá a gente discute muito a parte de infertilidade. Mas a ideia é também expandir isso. Eu não vou ser tão grande que nem o Maurício, ali é outro nível, é outra realidade. Mas vamos lá, estamos engatinhando, aos pouquinhos está indo, né? Ótimo. A gente queria, então, que você seguisse o Dr. Fábio Pascoaloto, seguir a Conception, né, que é o serviço que ele tem lá, e que siga a gente, né, aqui no Pode Parla, divulgue esse canal, né, compartilhe esse conhecimento. A gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros, a Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, e a SCAL na vanguarda da educação odontológica, né? Agradecer mais uma vez o Dr. Fábio por estar aqui com a gente, né? E até a próxima. Isso aí, até mais, pessoal. Valeu.